Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando aqui a nossa panóplia de reações, aqui à minha conversa com o Miguel. Primeiramente queria-vos trazer aqui dois certos de duas obras que dizem respeito àquilo que nós falámos no episódio anterior, particularmente esta questão de garantir a separação do Estado e do dinheiro para termos de facto um regime onde as liberdades individuais e onde o indivíduo prevalece face a essa estrutura eh, cada vez mais poderosa do Estado. E trago aqui dois textos, como disse, duas obras. A primeira é aqui da Ética da Produção de Dinheiro, um livro escrito aqui pelo economista Georg Guido Hülsmann. Não sei se também dito, o senhor é alemão, economista austríaco, como é óbvio. E há esta página que ele tirou aqui de um tratado que foi também escrito pelo senhor Nicole Orem, que fala precisamente, como podem ver aqui, que se efetivamente o príncipe do reino tiver a possibilidade de alterar o conteúdo de metal das moedas e beneficiar desse mesmo efeito, aquilo que vai acontecer é que a tentação para tirar partido desse mesmo poder vai ser, vai ser notória e pessoas, aquilo que o príncipe irá fazer é irá tirar partido cada vez mais desse mesmo poder, ao ponto de reduzir depois os constituintes ou os cidadãos desse mesmo Estado a um estado de escravatura, porque se as pessoas trabalham, não é? E se eu produzo dinheiro sem qualquer tipo de esforço, as pessoas podem produzir qualquer coisa que eu basta produzir o dinheiro e consigo comprar tudo aquilo que elas produzem, ou seja, e elas depois estão a trabalhar, estão a trabalhar, estão a trabalhar e eu estou só aqui a produzir dinheiro e depois no fundo o que acontece? Eu fico com a riqueza toda real, os bens e serviços produzidos pela, pela sociedade e as pessoas ficam com o dinheiro que não serve para rigorosamente nada, não é? Porque todos os bens e serviços já estão na posse do príncipe. Ou seja, e se formos a ver qual é que é a ideia por trás de um sistema de escravatura, é de facto as pessoas. Não é necessariamente a questão do direito de propriedade sobre o indivíduo, é alguém poder beneficiar do trabalho de uma pessoa, não é? Sem ter de pagar a devida, uma remuneração justa, a devida remuneração. E se formos a ver, existem muitas semelhanças entre um cenário deste género e, ou seja, entre o cenário de uma escravatura pura e este cenário de uma espécie de uma escravatura financeira. E vários filósofos. Então aqui, creio que o Nicolau Eurema, eu tive aqui a ver até século XIV, ou seja, já sensivelmente 700 anos, que o senhor já referia já escrevia aqui sobre os males da questão da diluição então da moeda, e tivemos depois também Juan de Mariana, este padre jesuíta aqui da escola de Salamanca. Isto foi século XVI, então depois faleceu o século XVII. Aliás, ele escreveu aqui o Tratado de Moneta, que foi no início do século XVII, e ele precisamente a criticar as políticas na altura do rei Filipe III, em que, lá está, esta ideia de que o príncipe podia adulterar o conteúdo de moeda de metal precioso numa. Ou seja, que o príncipe podia alterar o conteúdo de metal precioso na moeda sem prejudicar as outras as pessoas que iam efetivamente receber essa moeda. Essa ideia era completamente cómica, não é? E ele até de certa forma goza aqui um bocado com a situação, dizendo que sempre ficou impressionado pelas ações ou pelas pessoas que tentaram transformar determinados metais em ouro e em prata. Ou seja, ridiculariza muito esta ideia de que no fundo pode-se criar uma coisa preciosa a partir do nada, que era isso que o príncipe tentava vender ao fazer a diluição do teor do metal precioso. Ele diz aqui que fica a public and laudable one, ou seja, mais uma vez a ridicularizar a situação, transformar basicamente. Não. Transformar por magia, acho que as quantidades de ouro e de prata no governo aumentassem sem haver qualquer tipo
de consequência para os cidadãos. E é isso que ele se refere aqui. Eu vou deixar o artigo, este artigo aqui do Juan de Mariana, que é apelidado, joga a sua batalha contra o caos monetário, e também, depois, se quiserem, é um livro aqui mais filosófico também, sobre as questões relacionadas com a ética da produção de dinheiro. Também vale muito a pena. Recomendo a toda a gente que tenha interesse em aprofundar estes temas. Dito isto, acho que podemos passar aqui ao próximo. Vou estar aqui. Ecrã, ok. Agora sim. Vamos voltar então ao vídeo sem mais demoras. E já sabem, subscrevam, deixem comentários e ponham like aí no vídeo, para nos ajudar a chegar aqui a mais pessoas. Não sei se concorda a 100%. Acho que há uma coisa que é o Estado, há outra coisa que é, digamos, a nação. É o espírito português e Miguel tinha referido anteriormente que o Estado somos todos nós, e eu estou precisamente a contrapor esse argumento. acho Ok, que mas tu percebes a ideia de que nós estamos a falar de coisas, por exemplo, a maior parte da despesa do Estado são ordenados, não é? 75% da despesa são ordenados da função pública. Portanto, 75% da dívida que nós geramos é para pagar ordenados. certo, mas tu esqueces que também que para haver capacidade para pagar essa dívida tens de cobrar impostos às pessoas produtivas da sociedade, e as próprias pessoas produtivas da sociedade também poderiam utilizar esse dinheiro também para Mas isso criar esses mesmos isto empregos. já é outra visão Isso acho que é o Economics in One Lesson, que eu sei que Sim, no, mas eu não reparo- sei, acho que já leste esse livro, não? Ou pelo menos. Que li quando tinha 17 anos. Ok. Já não me lembro agora. Mas eu tenho a ideia de ver num episódio e tu mandaste uma referência. Mandei porque o pessoal Ou pergunta-me como é que se. A economia é básica, tens é que perceber como é que funcionam as coisas. dos segundos efeitos. Os segundos efeitos, terceiros efeitos, quartos efeitos. Que é onde eu te quero levar e tu não me deixas, não é? Força, vamos a isso. Que é na Bitcoin. Nós ainda não falámos da inflação, tu tens que me deixar falar. O que me importa a mim é o poder de compra que tu tens quando tens uma tecnologia monetária. Isso é que me importa. E todas elas são inflacionam, inclusive a Bitcoin. Porque todas as formas de dinheiro têm um custo. Todas as formas de dinheiro têm um custo. Não há nenhuma forma de dinheiro sem custo. Mesmo no ouro, tiveste o custo de tirá-lo, mesmo que já o tenhas tirado, tens o custo de guardá-lo, tens o custo de segurá-lo. Por exemplo, na Bitcoin tens o custo de ter a rede a funcionar com eletricidade, tens os computadores, tens tudo isto, tens os servidores, tudo a funcionar. No caso do sistema monetário, tens os sistemas dos bancos, tens os bancos a funcionar, tens gente a trabalhar. Há uma pequena grande diferença aí, não é? Diz. Que a impressão, ou seja, o custo marginal de tu imprimires um euro adicional para o Banco Central e para os bancos, não sei se as pessoas sabem disto, mas grande parte da criação monetária é feita através de crédito, não é? Efetivamente através do famoso quantitative easing. É isso é o crédito. Quem imprime o dinheiro são os bancos comerciais. Ok, só fazer aqui um pequeno à parte, já percebi o argumento aqui de Miguel. O que ele está a dizer é que, no fundo, independentemente de haver inflação da massa monetária, não existe sempre um custo associado a manter, a gerir qualquer rede monetária. E nisso ou seja, é verdade, é verdadeiro aquilo que ele se refere. Independentemente da Bitcoin ter inflação ou não, haverá sempre um custo associado, nem que seja do nosso próprio tempo, não é? A gerir aqui as nossas moedas, a fazer a autocustódia, enfim. Também é natural que as comissões de transação também vão sumindo, pelo menos na primeira camada, ou seja, em on-chain, claramente. Aliás, terá de ser assim, não é? Porque senão a segurança da Bitcoin estará hipotecada, e isso também é um tema que costuma ser atirado aqui pelos shitcoiners quando atacam a Bitcoin. Mas isto para dizer o quê? Sem dúvida que haverá sempre um custo associado. Agora, eu pessoalmente não vejo isso como sendo propriamente uma inflação, é apenas um custo, digamos assim, de manutenção, se assim o quisermos. E, na minha opinião, se quisermos olhar por este prisma, todas as várias classes ativas também têm esse custo de manutenção, não é? E quando falamos do dólar, temos a questão do exército americano, que o Miguel irá falar agora de seguida. No que diz respeito à questão da. Aliás, e temos muito mais outros custos, mas a questão, por exemplo, do ouro, temos custo de guardá-lo também, e temos depois a questão da. Também, se formos para o imobiliário, não é? Também temos todos os custos associados a burocracias, a lidar com inquilinos, lá está, mais uma vez, o custo de oportunidade do nosso tempo. Ou seja, existem sempre custos relacionados com, digamos, a gestão dessa propriedade, dessa mesma rede monetária. Eu acho que era isso que o Miguel queria dizer aqui.
E eu não sei se vamos falar sobre o tema outra vez. Agora vamos nos debruçar sobre outro tema que eu já não lembro qual é que é, porque entretanto perdi-me aqui na minha linha de raciocínio. Exatamente. É. Ou seja, Mas repara, mas isto também não tem problema nenhum e eu quero ir para aí. Mas, por exemplo, quando tu, depois de todas as bitcoins serem geradas, tu vais ter que pagar uma comissão a quem está a fazer os blockchains e a quem está a fazer a cena. quem está a fazer mineração, quem está a Então, garantir a segurança da rede. Exato, significa que apesar de não haver, digamos, vamos imaginar que tu tens 21 milhões de bitcoins, é esse o número, não é? Certo. 21 milhões de bitcoins que dão para 21 milhões de maçãs, certo? Eu estou a falar só para fazer uma conta fácil. Ok. Porque a moeda tem sempre a ligação com a realidade do que é que tu vais comprar. Certo. Isso é que importa. 21 milhões de maçãs, portanto, uma bitcoin para cada maçã. Se tu tens alguém a fazer o serviço de minerar, não sei o que mais, para fazer fazer a lista de quem é que tem o dinheiro e quem não tem, mas não sei como é que se chama isso, tu percebes o que eu quero dizer, as transações. Fazer mineração, garantir a segurança da rede. Nós vamos pegar nesses. Mais uma vez deu para ver aqui que o Miguel ainda tem muito que aprofundar no que diz respeito ao tema da Bitcoin. 21 milhões de moedas que vai haver, eu tenho que pagar essa comissão a esse. Certo, mas Miguel, tu estás a confundir porque ou seja, tu ao pagares essa mesma comissão, tu não estás a aumentar a massa monetária. A massa monetária vai continuar fixa nos 21 milhões. É apenas um pagamento de um serviço. Neste caso, tu podes ver desta forma. Mas imagina, espera, como os euros, por exemplo, eles têm valor porque estejam num Estado de Direito. Tecnicamente existe um exército, não é? Que nos defende de ameaças externas. Podes olhar para a questão da mineração como o exército para garantir a segurança da propriedade que está na rede Bitcoin. E essa é a comissão, infraestrutura. É a comissão que tu pagas para garantir a defesa. Sim, da mesma forma que tu pagas a alguém para garantir a tua segurança pessoal. Sim, mas isso eu não tenho dúvidas. Eu acho que é assim que deve funcionar também. Não estou a discordar disso. Eu estou a discordar é que eu pego então nessa comissão e pago, não é? Isso certo, mas isso não aumenta a massa monetária. O cap está fixo nos 21. Mas eu não disse que aumentava a massa monetária. Então. Eu disse é que nós ficamos continuamente com menos possibilidade de comprar maçãs. Não, porque... Certo, percebi agora de forma clara e evidente o raciocínio do Miguel. Ele está a referir é que vai haver então esse mesmo custo de manutenção. E o problema aqui foi que ele apresentou como sendo uma questão relacionada à própria inflação da massa monetária, ou seja, como se tivesse a haver um aumento da massa monetária e tivesse a haver diluição monetária, mas não é esse o caso. O que ele está a dizer é que, ok, existem 21 milhões e haverá sempre um custo associado a utilizar a rede e como tal, não, ou seja, Bitcoin entre aspas também tem um custo e isso é verdade, sim. Também nunca argumentei o contrário, mas uma coisa é teres esse custo, haver esse custo de manutenção, de gestão, outra coisa é haver inflação monetária, são coisas diferentes. O Miguel acabou por equipará-las quando não são a mesma coisa. Está aqui a explicação para a nossa discórdia. É esse sistema que te possibilita efetivamente criar mais riqueza e teres muito mais maçãs. Exatamente como o sistema monetário. Não é? A divergência vai ser à frente e eu vou-te explicar, vou tentar explicar o que é que eu quero dizer com esse raciocínio. Ou seja, o que eu estou a dizer é que é similar, ou seja, o custo da Bitcoin de operar a infraestrutura existe também um custo no sistema monetário. Elas aí são iguais. Não, mas não podes comparar, Miguel, porque estamos mas a falar... eu estou a falar do custo, eu estou a falar dessa parte do custo. Okay, Concordas que existe custo de operar? Não, são estruturas de custo completamente diferentes. Achas é que assim, achas que é menor? Tens de trazer aqui alguém que faça mining acho que não há ninguém em Portugal assim em grande escala, mas são questões completamente diferentes. Ou seja, o poder computacional que está por trás da rede Bitcoin é uma coisa exorbitante, as pessoas não têm ideia. Ou seja, tu vais para o Texas, eu sei, mas tu a já questão tens armazéns carregados com o que ouvi foi o pessoal que fez as contas disse que estimam que no fim vai dar 2% mais ou menos o custo de ter a moeda. Não, estás a confundir. Estás a falar em termos de comissão de transação. Exato. Para garantir a segurança, certo? Para garantir o sistema a funcionar, não é? Ou seja, e que garanta a segurança, porque se houver alguém que tenha... Isso é um vetor de ataque que a malta de Ethereum costuma tirar a Bitcoin. Como é que a Bitcoin vai ser segura? Seja, sempre, se o subsídio de mineração vai cair, não é? Como é que tu vais garantir a segurança da rede quando ele... Eu acho que vai garantir porque as comissões vão ter que aumentar necessariamente para compensar, não é hipótese. Porque depois mais os servidores saem e então tens de pagar mais aos servidores que ficam. Eu acho que aquilo está bem feito. A proposta de valor de Bitcoin é sobretudo, ou seja, o tamanho do bloco. Ok? Porque tu tens Agora vou entrar aqui nas Block Size Wars, mas creio que foi
ficou claro, não é? Aqui o Fala ponto assim, que. em grande escala, mas são questões completamente diferentes. Ou seja, Mas o poder. Aliás, o Miguel estava aqui a falar dos custos de gestão das várias moedas. Existem aqui alguns papers académicos que exploram aqui os custos relacionados com o sistema financeiro tradicional e os custos da Bitcoin. O que eu posso dizer é que, e este é o ponto fulcral, é que para garantirmos o valor, digamos assim, das moedas fiduciárias é necessário haver esse Estado de Direito, é necessário haver uma estrutura, um exército. Isso também paga-se com vidas. E acho que é isto que o Miguel também acaba por se esquecer. Não podemos olhar apenas para o custo monetário e financeiro. A questão é que para o dólar ter a hegemonia que tem, houve muitos americanos que tiveram de perder a sua vida ao longo destes tempos. E esta é a pergunta que eu também faço ao Miguel. Como é que se tenta quantificar, ou para ele quantificar, sim, o valor de uma vida humana? Essa é a diferença. Nós, em Bitcoin, está garantido por recursos energéticos e matemática. Quando falamos aqui do sistema financeiro tradicional e todas as classes de ativos, estamos a falar também de muitos recursos financeiros, como é óbvio, não é? Aqui a defesa e todo o aparelho estatal custa muito dinheiro, mas estamos a falar depois também de vidas humanas e são, são questões, são questões diferentes. E acredito sem dúvida alguma que, digamos, entre aspas, o custo de manutenção de Bitcoin é altamente mais eficiente do que o custo de manutenção de qualquer estrutura enfim, qualquer estrutura de uma moeda fiduciária, nomeadamente aqui o dólar, não é? Que é aqui aquilo que o Miguel está a defender. Vamos voltar a passar aqui à frente. Eu não sei onde é que estava. Para aumentar para 2, mas isto, depois detalhes mais técnicos, tens de trazer aqui alguém que vai ser seguro. Ou vai seja, ser sempre. vai ser seguro. Não, Houve uma grande guerra relativamente à forma. Houve uma. Porque depois mais os servidores saem e então tens de pagar mais aos servidores que ficam. Eu acho que aquilo está bem feito. A proposta de valor de Bitcoin é sobretudo, ou seja, o tamanho do bloco, ok? Porque tu tens ou seja, houve, não sei se acompanhaste também a questão da guerra civil na altura do Bitcoin Cash, com o Bitcoin na altura de 2017. Por acaso houve uma grande guerra relativamente à forma como é que tu ias escalar Bitcoin, ou seja, se ias aumentar o tamanho do bloco de 1 megabyte para 8 ou se ia ficar em 8 e depois tiveste umas implementações do Segwit que deu para aumentar para 2, mas isto depois detalhes mais técnicos tens de trazer aqui alguém que eu sei, mas isto também não interessa, acho que para a nossa audiência é muito complicado. Certo, mas porque eu queria falar mais na base, estás a perceber? Na base, que eu levo tudo à base. Por exemplo, normalmente as pessoas refugiam-se sempre a trazer complexidade para cima da mesa. O Miguel, ok, está aqui a mandar-me uma foto. Que é o que tu estás a fazer agora. Okay. Estás sempre a vir com isto e com isto. Não, eu quero a base, eu quero falar de massagem. Estás a perceber? Okay. Bitcoins e massagem. Vamos falar no básico do básico, que é a problemática, por exemplo, que a Bitcoin tem, que é... Ok, eu trouxe este tema da escalabilidade de Bitcoin para argumentar porque é que esta questão do subsídio de mineração convergir para zero à medida que nós vamos, à medida que o tempo vai passando, não ser um problema para Bitcoin. E foi só por causa disso. Não porque quis, entre aspas, levar a conversa para esse lado. Ele depois interrompeu-me e depois acabei por não concluir o meu raciocínio, mas era precisamente por causa disso. Porque o que acontece? Se aumentássemos o tamanho do bloco, enfim, isto é um debate também que existe com a comunidade Bitcoin Cash, particularmente liderada pelo chamado Bitcoin Jesus, o Sr. Roger Ver, que entretanto acho que foi preso aqui em Espanha por alegadas fraudes fiscais. Mas sim, o que é que. Eles propunham aumentar o tamanho do bloco. Enfim, existe uma série de implicações relativamente a uma medida aqui desse mesmo género. Também não vale a pena estar aqui a detalhar, porque são questões aqui mais técnicas. Mas acho que aqui o grande problema seria precisamente que aumentar o tamanho do bloco. Depois o custo, ou seja, as transações naturalmente seriam muito mais baratas e depois estaríamos aí sim a hipotecar potencialmente a sustentabilidade a médio e longo prazo de Bitcoin, devido ao facto das transações em Layer 1, em on-chain, não pagarem um valor suficientemente grande para pagar aos miners daqui a 20, 30, 40 anos. E acho que creio que isto será uma questão a mais para 2040, ou seja, ainda faltam aqui alguns aninhos. Mas sim, foi por causa disso que eu trouxe este tema aqui para cima da mesa. Se não há bitcoins, não é? A aumentar, não é? Que isto foi Ok, acho que vamos entrar aqui numa discussão mais
económica. E acho que aqui para mais um vídeo podemos ficar por aqui. Já sabem, likes, comentários, dúvidas, questões, estejam à vontade. Regressamos aqui numa próxima. Obrigado e um grande abraço.